Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar qual que é o objetivo da leitura e para que serve a leitura. Bom, o principal motivo da leitura é a compreensão. A gente precisa compreender o que é que a gente está lendo, a gente precisa compreender o mundo e através disso é com a leitura. Eu ouço muita gente falar assim, porque o teorema de Pitágoras eu não vou usar, porque a fórmula não sei das quantas de matemática eu não vou usar. Existem pequenas coisas que a gente usa no nosso dia a dia, mas é muito automático e às vezes a gente não se dá conta. Mas a leitura você vai usar desde sempre, até o seu último momento você vai usar a leitura. Principalmente hoje, que a gente tem muito esse contato tecnológico, a gente está lendo o tempo inteiro. Embora para a criança não seja a maneira correta, o estímulo correto às telas, quando ela está nessa fase de alfabetização que ela já está lendo e ela consegue compreender o que ela está lendo, ela está treinando essa habilidade também, né? Ela vai procurar um filme, então ela precisa ler aquele filme, ela precisa entender sobre o que é aquele filme, a classificação indicativa daquele filme, e tudo isso a gente está usando a leitura, né? Mas ler é o mesmo que compreender? Não. Nós podemos ler sem compreender e podemos compreender sem ler. Eu sou uma daquelas professoras que eu não sou adepta à prova. Por quê? Porque existem vários tipos de avaliações que um professor pode fazer. E eu acho que a avaliação escrita, ela não pega 100% de todo mundo. É o que está falando aqui no slide que eu deixei aqui de lembretinho. Às vezes a gente compreende muito bem determinado assunto e não necessariamente a gente precisa ler. O meu irmão, por exemplo, ele fala que se as aulas de história dele fossem igual aos canais do YouTube que ele assiste sobre fatos históricos, seria muito mais interessante e ele aprenderia muito mais. E ele não necessariamente está lendo para ter aquele conhecimento. Então, a gente precisa parar e começar a compreender isso. Embora o sistema exijam certas coisas de nós, professores, às vezes dentro da sala de aula a gente consegue avaliar de uma maneira um pouco mais detalhada sobre isso. E sim, nós podemos ler sem compreender. Eu falei no vídeo sobre as rotas de leitura, a rota de leitura fonológica, e usei como exemplo quando o adulto está lendo a bula de algum remédio. A gente lê, mas a gente não está entendendo o que é que está falando ali, porque são nomes científicos, a gente não sabe de onde veio, para que serve, para onde vai. Se não for uma linguagem mais comum, que está dentro do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, fica muito difícil o entendimento. Então, eu usei esse exemplo para os adultos entenderem como é que funciona a leitura. Se você não assistiu esse vídeo, vai lá assistir. Então, às vezes a gente lê e não está compreendendo, e às vezes a gente compreende e não necessariamente precisa ler, né? Esse estudo foi feito pelo poeta inglês chamado Milton, porque ele se tornou cego e resolveu reler os clássicos. Ele ensinou suas filhas a decodificar textos em grego, embora elas não pudessem compreender uma só palavra desse idioma, que é o que acontece com as bulas de remédio. Podemos afirmar que Milton, o que estava cego, estava lendo? Não, porque ele estava cego. Mas ele estava compreendendo o que é que estava sendo lido para ele. Ao contrário das filhas dele, que estavam lendo, mas não estavam compreendendo o que é que estavam lendo. Então, é aí onde tem uma grande importância a gente entender essas diferenças. Por isso que ler é você compreender o que você está lendo. Hoje nós temos 23% da nossa população brasileira como analfabetos funcionais, justamente por conta disso. Leem, mas não entendem o que estão lendo. E às vezes, quando pede para formular algum texto, não consegue enxergar um começo, um meio e um fim para esse texto. Então, nós que somos professores, nós precisamos olhar atentamente para esse tipo de problema. O que é aprender a ler? O processo de aprender a ler consiste em adquirir uma série de habilidades que envolvem o reconhecimento das palavras escritas, assim como a decodificação delas. Então, o que é aprender a ler? É quando a gente pega o alfabeto, que são os símbolos, a gente traduz, a gente decodifica aqueles símbolos
em palavras e a gente aprende a ler, certo? Então, aprender a ler refere-se ao primeiro estágio de um longo processo de leitura. Para aprender, nós precisamos de duas competências, que é reconhecer as palavras e compreender os sentidos delas. Por isso que eu sempre falo que é muito importante você chegar no seu aluno, quando estiver trabalhando lá, é que aqui eu não tô com ele agora, com o meu baralho, mas você pegar lá as figurinhas, o que é galo? Escreve galo para mim, muito bem. O que é? Onde vive? Que cor que é? O que ele come? Porque a criança já tá lendo, ela leu aquilo lá e ela precisa entender o que ela tá lendo. Porque se a gente não fizer isso no processo de alfabetização, quando ela tá com aquela massa branca que a gente chama na neurociência, pronta para receber essas informações, lá na frente vai ficar muito difícil para ela. Então, a gente precisa já ajudar a criança, enquanto é pequenininha, a compreender isso. E existem ensinos que você não necessariamente precisa sentar com a criança e falar, não, agora nós vamos aprender sobre o galo. O galo tem 2 sílabas, tem 4 letras, ele vive em tal lugar, ele come tal coisa. Não. Numa conversa, você fala, quem que é o marido da galinha? Eu recebi uma crítica essa semana de um grupo que eu participo, porque em uma das atividades que eu postei, eu falei assim pro meu aluno, mostra pra mim qual é o bichinho que tem orelha grande, o dente bem grandão, e aí ele ficou olhando, ele não achou. Aí eu falei assim, e ele entrega ovos de Páscoa. Na hora, ele foi lá, se você não viu esse vídeo, você corre lá no meu Instagram que tá lá. Ele foi lá e apontou pro coelho. E uma das administradoras de um dos grupos que eu faço parte de alfabetização falou que não ia aceitar porque o coelho não traz ovos de Páscoa. Realmente, o coelho não traz ovos de Páscoa, mas nós precisamos entender qual é a capacidade cognitiva daquela criança em compreender o que você está pedindo. Então, eu não vou chegar nele e falar, olha, é um coelho, é um bicho que mede tantos centímetros, que variam as cores, que ele se alimenta de tal coisa. Então, a gente tem que entender a capacidade dos nossos alunos. Então, obviamente, eu sei que isso não é certo, que não é ele que traz os ovinhos de Páscoa. Mas eu preciso falar de uma forma que o meu aluno vai entender o que é que eu tô falando. Porque senão não vai adiantar, não vai ter significado para ele. Ele não vai absorver aquele conhecimento que ele precisa. Entendeu? Então, às vezes, falta um pouquinho o olhar desse professor técnico, mas também esse olhar mais brando, esse olhar mais humano, ou entender bem a capacidade do aluno, né? Não estou dizendo que eu estava certa, mas é que eu precisava fazer com que a criança compreendesse o que eu estava falando. E é isso que eu falo para vocês. Então chega, vamos ler, que palavra que é essa? Muito bem, laço, o que é laço? Que cor que tem, aonde que usa? Entendeu? Para isso, e tendo significados para a criança, porque isso é muito importante, né? Aprender a ler refere-se à capacidade de identificar palavras numa sentença ou num texto. A identificação de palavras deve ocorrer de forma imediata, isso é, com velocidade e precisão. Aí é onde a gente já passa para a rota de leitura que eu vou explicar num próximo vídeo, lexical, que é quando a gente bate o olho, a gente já sabe o que é que significa essa palavra e a gente já sabe o significado dela, a gente já consegue colocar ela dentro da nossa realidade. Então, primeiro a gente começa nessa rota de leitura fonológica, que é quando a gente vai lendo pausadamente, que é quando a gente precisa começar a reconhecer os sentidos das palavras, o significado das palavras. Depois a gente passa para essa etapa rápida, que é quando a gente bate o olho em algumas palavras e a gente já sabe o que significa. Eu alfabetizei uma aluna que ela falava assim para mim, tia, pede para me escrever casa, que eu sei escrever casa. Eu falei, muito bem, então vai lá, escreve casa. E ela já sabia. Então, quando era alguma coisa que estava escrito casa, automaticamente o cérebro dela já lia, né? Ela já estava na palavra casa com essa leitura lexical muito bem estruturada, muito bem formada. Por conta disso, não foi eu que ensinei a ler casa e nem ensinei o significado de casa para ela. Não sei se foi a mãe, se foi a avó também, que é bastante presente, mas ela já tinha isso daí muito bem formado. Então, é essa nossa segunda etapa
para aprender a ler. E a terceira consiste primariamente em adquirir as competências para decodificar. Então, é simplesmente você pegar as letras do alfabeto, entender o que são elas, decodificar para que você possa escrever e ler também, né? Processo de leitura. A leitura sempre implica na capacidade de reconhecer quanto de compreender o sentido das palavras. É o que eu falei, a criança ela precisa conhecer a palavra e entender a palavra. Por isso que eu falei que eu não entendi o exemplo do coelho, porque que não aceitaram, porque a criança ela precisa compreender aquilo. Então eu preciso usar uma linguagem que a criança vai entender. Depois a gente muda. Eu cresci acreditando, porque eu aprendi na escola, que Pedro Álvares Cabral estava indo para as Índias e aí embarcou aqui, descobriu o Brasil, tudo. Depois que eu cresci, eu descobri que não era bem assim, que eles estavam explorando os novos territórios, que não foi um acidente do jeito que eu aprendi. Então, primeiro, eu tive aquele tipo de informação que o meu cérebro compreendia, para depois eu ir aperfeiçoando essa ideia. E é isso que acontece. Primeiro a gente explica de uma forma que a criança vai entender e depois a gente vai desconstruindo isso e trazendo o real significado do que a gente tem para ensinar, né? Agora vem a pergunta, né? A gente aprende a ler ou a gente lê para aprender? Essa é uma reflexão muito importante, né? Eu falo assim, a gente precisa aprender a ler, porque hoje em dia foi o que eu falei, tudo usa a leitura, não só hoje em dia, sempre, né? Mas hoje a gente tem mais essa necessidade, principalmente por conta da distância em que tudo está hoje. Antigamente era um pouco mais perto, né? E a gente também precisa ler para aprender. Então, não é simplesmente ler, que foi o que eu falei, o exemplo da bula. Ler, a gente pode ler, mas a gente está entendendo o que a gente está lendo? Então, é onde a gente lê para aprender. A gente pega aquela bula, a gente lê, a gente vai pesquisar o que é, para que serve, para onde vai. Aí sim a gente está alcançando o aprendizado pleno, né? Na leitura e na escrita. Ler as palavras com sucesso, ela é muito importante. Por isso que eu sempre falo, o nosso sistema de leitura e escrita, ele é o alfabético. Então, a gente precisa entender o que é o alfabeto, que é o mapeamento dos sons. Eu já falei isso bastante em outros vídeos. Não que o método silábico seja errado, não é. Mas para a compreensão do cérebro da criança, ele é um pouco mais complicado. E aí sempre vira gente para mim e fala assim, mas sempre fui alfabetizada assim e eu aprendi e não sei quem aprendeu, então vão aprender também. Sim, vão aprender, mas existem crianças que têm um pouco mais de dificuldade. Então é legal a gente saber um pouco mais sobre essa gama, né, de informações que está chegando hoje pra gente, que fora do Brasil não é tão novo esses estudos fônicos, mas que aqui está começando a chegar um pouquinho agora, né? Então, a gente precisa compreender o princípio alfabético, o que é o alfabeto. A gente precisa decodificar, a gente precisa aprender a ler e a gente precisa aprender a recodificar, que é escrever. Então, por isso que primeiro a gente lê e depois a gente escreve. Porque primeiro a gente aprende a decodificar, que seria traduzir. A gente aprende a traduzir os símbolos do alfabeto para sons, para formar palavras e ler aquilo. E depois a gente precisa recodificar, que é escrever. A gente pega os códigos que a gente já aprendeu e reescreve eles. Então, por isso que sempre lê e depois escreve. E sem contar também, que eu já expliquei também em outro vídeo, que para ler a gente usa habilidade visual e para escrever a gente usa a motora, às vezes a audição, né? Então, é uma gama maior de habilidades naturais que a gente usa para poder escrever. Então, por isso que vem a leitura e depois a escrita, né? A constituição do lexo mental, que é o que eu vou explicar sobre essa leitura lexical aí, que a gente precisa sempre ler, sempre com mais frequência, para que a gente não pare e fique lendo igual a gente lê bula de remédio, né? Aquela a leitura fonológica.
Você vai lendo pausadamente. Então, quanto mais aquela palavra faz parte do seu vocabulário, mais rápido você vai lendo ela. Que é onde você bate o olho e você já sabe o que é que tá escrito, né? O professor precisa ensinar de forma sistemática, explícita, letra por letra, as letras regulares, que a gente sempre começa da vogal, porque normalmente a letra é o mesmo som, então a gente precisa ter essa hierarquia para ter esse cuidado com os alunos. Gente, só um minuto. Deu a vontade de espirrar, que aqui tá um POC só por Deus, né? Depois a gente precisa ensinar a criança a ter aquela atenção sustentada para ela poder ler com mais facilidade. E a escrita deve estar presente desde o começo da leitura. Ah, mas você falou que primeiro tem que ler, depois tem que escrever. Sim, primeiro a criança vai aprender a ler, mas já junto com aquilo lá, você já vai treinando a escrita com essa criança, tá bom? E eu também, junto com as letras bastões maiúsculas, eu já começo a mostrar as roupinhas das letras, já coloco minúscula, já coloco as letras cursivas, para a criança já ir fazendo essa correlação de imagem com a letra, né? E com o sonzinho. E uma coisa que ajuda bastante a criança a se desenvolver na leitura é ler em voz alta. Então, tanto você ler em voz alta com a criança, quanto a criança ler em voz alta. Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse início desse vídeo. Vou postar mais vídeos sobre a leitura. Eu vou ensinar para vocês o método da cordinha, que é fantástico. É um método internacional. Eu vou ver se eu monto assim para vocês poderem ver o que eu tô falando. E a gente vai mandar a brasa nisso daí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.